tarde, turma do sexto ano, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto, e eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos dar uma pausa no nosso livro tradicional e vamos pegar o nosso livro de atividades complementares. Isso aí! Então, vocês já usaram o livro de atividades complementares com algumas disciplinas, não é? Agora nós vamos usar a parte de ciências dele. É uma parte bem interessante e que faz muita relação com o que a gente estava vendo antes, não é? A gente viu sobre os estados físicos da matéria. Agora que a gente conhece os estados físicos da matéria, vamos ver um pouco sobre misturas e separação de misturas. Esse conteúdo é muito interessante, ele é muito falado no ensino médio mesmo, mas o livro de vocês, né, de atividades complementares, já tem isso no do sexto ano mesmo. É um conteúdo super simples. Ele precisa, quando a gente vai ver esses conteúdos mais a fundo, ele precisa de alguns conhecimentos prévios, mas a gente vai ver aqui de uma forma bem simples mesmo, bem superficial, porque a gente realmente não pode aprofundar. E vamos entender, não é isso, esse conteúdo que está muito presente no nosso dia a dia. Então, na página 123 do livro de atividades complementares, certo? Página 123, 124, certo? Acompanha aí, que agora nós vamos falar de misturas. Bom, galera, vocês sabem o que é uma mistura, não é? Misturas a gente tem no nosso dia a dia demais. Por exemplo, a própria água que a gente bebe é uma mistura, vocês sabiam? Por quê? Porque a água que a gente bebe não é água pura. A gente não pode beber água pura, sabia disso? Se a gente bebe água destilada, que é a água pura, certo? A gente ficaria doente. Estranho isso. Mas por quê? Porque, galera, o nosso corpo ele é repleto de sais. Se a gente toma água com constância, sendo que é uma água destilada, a gente vai ficar doente porque é diferença de densidade, diferença de concentração. Nosso corpo precisa de sais mesmo, certo? Então, essa água que a gente bebe, ela é uma mistura de água, né? A água aqui é H2O e mais uma pancada de sais aqui, certo? Então, tem sódio, tem um pouco de cada sal que vocês imaginarem. E alguns minerais também, ok? A gente precisa beber essa água que seja adicionada de sais minerais. A gente precisa disso, perfeito? Então, tem muitas outras misturas no nosso dia a dia. Por exemplo, o café com leite que a gente toma, que é uma mistura de água, pó de café, açúcar, às vezes leite também, não é? Então, tudo isso é uma mistura. Tem muitos outros exemplos que vocês podem imaginar e agora mesmo, certo? Podem olhar ao redor e vão ver que existem vários exemplos de mistura no nosso dia a dia. A tinta da porta, uma tinta é uma mistura também. A cola, tudo isso, perfeito? Então, uma mistura é quando a gente tem duas substâncias, certo? Dois componentes que tenham substâncias diferentes no mesmo recipiente, que estejam em contato. E uma mistura, ela pode se caracterizar de duas formas, certo? Uma mistura pode ser homogênea, e uma mistura também pode ser heterogênea. E aí, o que significa cada uma dessas duas coisas? Galera, uma mistura homogênea é quando eu tenho alguma coisa misturada e eu consigo ver uma coisa só. Por exemplo, esse copo aqui de água. Vocês veem a água, né? Dá pra ver a água aqui. Vocês conseguem ver que é uma coisa só, não é? Você não consegue ver duas coisas dentro do copo, você só consegue ver a água. Ou seja, a gente chama essa mistura aqui, ó, de homogênea, porque ela possui apenas uma fase, certo? Uma fase. A olho nu, eu só consigo ver uma coisa, que é a água, perfeito? Então, essa mistura é uma mistura homogênea.
Isso. O que mais que é uma mistura homogênea? O nosso café com leite, né? Quando você mistura o café e o leite, você consegue ver uma coisa só, que é aquele líquido marrom, não é? Então, se você vê uma coisa só, uma cor só, é porque essa mistura é homogênea, certo? Quando eu estudava no meu ensino médio, eu estudava numa escola que era em período integral, certo? A gente almoçava na escola. Eu lembro que a gente fazia muita piada com o suco do almoço. Por quê? Porque o suco ficava bastante tempo em cima das bancadas, né? Esperando os alunos irem beber. E aí todo o suco, a parte mais densa, né? Descia para baixo. E aí ficava só a água em cima. Ou seja, aquele suco que tem tudo embaixo e só a água em cima, né? A gente ficava brincando. Nossa, é o suco heterogêneo. É o suco heterogêneo. Por quê? Porque era um suco que tinha mais de uma fase, certo? Tinha a parte mais densa embaixo, né? A parte mais concentrada embaixo e em cima só a água. Então, é um suco que não era homogêneo, de jeito nenhum, porque não tinha uma fase só. Tinha mais de uma fase, né? Tinha duas. E é disso que nós vamos falar agora. Agora nós vamos falar de misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas é quando eu consigo ver mais de uma coisa dentro do meu recipiente. Por exemplo, o suco da escola, né, onde eu estudava. Era desse jeito. O que mais que a gente pode dar exemplo de uma mistura heterogênea? Água e óleo, certo? Água e óleo, galera, não se misturam, vocês sabem disso, não é? Então, eu tenho aqui água, mas se eu colocar óleo aqui dentro, não vai se misturar. O que vai acontecer? O óleo vai ficar em cima. E o óleo vai ficar em cima, por quê? Porque o óleo, ele é menos denso, ele é menos pesado, entre aspas, do que a água, certo? Então, no caso, eu vou conseguir enxergar o óleo e eu vou conseguir enxergar a água. Eu vou enxergar duas coisas. Então, essa mistura é heterogênea, certo? E mais especificamente falando, ela é bifásica. Por que ela é bifásica? Bi vem de dois. Se ela tem duas fases, ela é bifásica, certo? Só que as misturas heterogêneas podem ter duas fases, mas também podem ter 3 fases, 4 fases, 5 fases, infinitas fases, certo? Se ela tem 3 fases, galera, ela vai ser trifásica. E um exemplo disso é o granito. A gente estudou pedras, não é? Nesse ano, em ciências, em geografia. Nossa, eu confundo muito essas duas coisas. Mas, vamos lá. O granito, galera, foi em geografia. O granito é uma pedra, não é uma rocha, que é a mistura de 3 minerais, 3. Então, se você pega uma placa de granito, você vai ver 3 cores diferentes. Isso também é uma mistura. Então, é para vocês pensarem que misturas não é só coisa líquida não, certo? Pode ser coisa sólida também, certo? Então, o granito é sólido, mas se você olha para ele, você vê várias cores diferentes, 3 cores diferentes, não é? Porque ele é uma mistura heterogênea e é trifásica, perfeito? E existem também misturas polifásicas, ou seja, com 4 fases ou mais, ok? Então, acho que vocês entenderam o que são misturas homogêneas e o que são misturas heterogêneas. Agora que a gente aprendeu sobre misturas, vamos aprender a como separar essas misturas, certo? Isso é muito importante, mais especificamente na química, galera, porque muitas vezes, quando a gente tem uma mistura, a gente quer, na verdade, a gente está interessado só em um desses componentes. Então, para pegar só um desses componentes aqui, a gente vai ter que separar essa mistura. E como que a gente separa? Vamos ver isso agora, certo? Bom, uma mistura, ela pode, né, uma mistura, ela pode ser de sólido mais líquido, ou seja, tem aqui um copo de água, mas se eu coloco uma coisa sólida, deixa eu ver, um lápis, certo? Isso aqui é uma mistura de um líquido mais um sólido, e a gente consegue ver claramente que é uma mistura homogênea ou heterogênea. Heterogênea, porque eu consigo ver o lápis e eu consigo ver a água separado, certo? Não se mistura, né? Jamais iria se misturar o lápis com a água, né? Então,
Se eu tenho uma mistura de sólido mais líquido, galera, eu posso separar essa mistura, dependendo da natureza desses componentes, de algumas formas. Eu posso separar através da sedimentação, que também é chamado de decantação. Então, que processo é esse? Imaginem uma mistura de um sólido mais um líquido, certo? Ou seja, água com areia, por exemplo. Se nesse copo aqui eu ponho a areia e eu misturar, eu vou ter água e areia, não é? E eu vou conseguir ver, eu vou conseguir enxergar a areia e vou conseguir enxergar a água separado. Se eu quiser separar a água e a areia, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma sedimentação. O que é sedimentação? É eu simplesmente deixar o copinho aqui parado, ó, e esperar a areia afundar para o fundo do copo. Depois eu tiro a água por cima. É a primeira, né, ideia que a gente pode ter. Ou seja, sedimentação, certo? Quando eu espero a areia descer para o fundo do copo, isso que aconteceu foi o quê? Foi uma sedimentação, certo? Então, vamos circular essa parte. Sedimentação ou decantação, certo? É praticamente a mesma coisa. Eu também posso separar a areia da água de outra forma, que é através da sifonação. Vocês sabem o que é sifonação? Essa é bem comum, bem mais conhecida, por conta da gasolina do carro, né? Muitas pessoas, quando vão tirar a gasolina da moto ou do carro, põem o quê? Põem um cano dentro do tanque da moto, né? Por exemplo, e a outra parte do cano vai para um recipiente. O que vai acontecer? Por que a gasolina vai sair do cano, do tanque, não é? Passar pelo cano, e por que ela vai chegar no recipiente? Porque vai existir, galera, uma diferença de altura entre as duas coisas. E também precisa de uma força inicial. A pessoa que está fazendo isso, né, o que ela vai fazer? Ela vai sugar um pouquinho o cano para a gasolina vir, não é? Mas com cuidado para não ingerir, ok? E ela vai colocar no recipiente e a gasolina vai começar a descer, certo? A mesma coisa eu faria com um copo de areia com água. Colocaria um sifão, né, no caso um cano. Esse cano iria da minha mistura para outro recipiente, sugando um pouco, né, com cuidado. Você pode fazer com que a água saia do copo e comece a se deslocar para o outro recipiente, certo? Essa é a sifonação. Outra forma de separar uma mistura de um sólido mais um líquido. Outra forma de separar um sólido mais um líquido, galera, é a centrifugação. Vocês já ouviram falar na centrífuga, por exemplo? Pois é. A centrifugação, galera, é bem parecida com a sedimentação e a decantação que a gente falou antes, certo? Só que ela tem uma diferença. A centrifugação é esse processo aqui de cima que a gente falou primeiro, só que ocorrendo de uma forma muito rápida. Por exemplo, eu tenho aqui o copo de água com areia. Eu quero que a areia desça para o fundo do copo de forma rápida, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse copo numa centrífuga. O que acontece na centrífuga? A centrífuga fica girando o copo, girando, até a areia descer. Quando você gira, a areia desce com muito mais facilidade, certo? Ela desce muito mais rápido. Isso também acontece, galera, quando a gente vai fazer exame de sangue, certo? O nosso sangue é uma mistura, ok? Assim, aí você pode perguntar, tia, o sangue é uma mistura homogênea, né? Porque a gente olha a olho nu e a gente só vê vermelho. Pois é, eu não posso dizer isso para vocês, que o sangue é uma mistura homogênea, por mais que a gente veja uma fase só. Porque o sangue, na verdade, é conhecido como um colóide. O que é um colóide? É uma coisa que está entre a mistura homogênea e a mistura heterogênea, certo? Não vamos entrar muito a fundo nesse assunto, porque não é muito importante agora. Enfim,
O sangue é uma mistura. O sangue é a mistura de plasma, mistura de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, certo? Então, quando o sangue vai para a centrífuga, e essa centrífuga roda a 1200 RPM, por exemplo, o que vai acontecer? Todos os sólidos, né, glóbulos vermelhos, tudo que é sólido no sangue vai descer e só o plasma fica em cima, certo? Então, é mais um exemplo de centrifugação. Centrifugação aqui, ok? E por último, vamos falar da filtração, não é? Porque existe outra forma muito mais fácil de separar essa água da areia. Qual é essa outra forma muito mais fácil? Pegar uma peneira. E quando eu pego uma peneira, eu coloco a peneira vai reter a areia e só a água vai passar, não é? Muito mais fácil, não é? Então, a filtração, ela é mais um processo de separação de misturas. Ok. Perfeito. Agora vamos para mais um tipo de mistura. Quando eu misturo um líquido mais outro líquido, certo? Então, eu vou misturar dois líquidos. Detalhe, nesse caso aqui, a gente vai falar da mistura de dois líquidos, só que vai ter que ser dois líquidos que sejam immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam, certo? Por exemplo, água e óleo. Água e álcool, por exemplo, poderia ser? Não. Por quê? Porque água e álcool se misturam, certo? Enfim, e tem como separar a água do álcool? Tem, mas a gente não vai falar disso, certo? Isso, na verdade, a gente poderia separar a água do álcool através da destilação, mas a gente não vai falar de destilação porque é um processo um pouco mais que a gente deixa mais para frente, ok? Então, vamos falar de uma mistura de líquido mais outro líquido, mas que sejam líquidos que não se misturem, água e óleo. Como é que a gente separa esses dois líquidos? Através da decantação. E aqui eu coloquei entre parênteses, né, funil. Por quê? Porque esses líquidos que não se misturam, a gente separa pela decantação, mas a gente vai precisar de um equipamento especial, que é um funil de decantação, que tem em todo laboratório de química, ou pelo menos deve, certo? O que é um funil de decantação? É um funil que ele tem a parte mais fina virada para baixo e mesmo embaixo existe uma torneirinha. O que acontece? Quando tem dentro desse funil, né, a água e o óleo, o que vai para baixo? A água, porque a água é mais pesada do que o óleo. E aí eu abro essa torneira e vai escorrer somente a água. Escorrer somente a água. Quando a água toda escorre, eu fecho a torneira e no meu funil fica só o óleo. Certo? Então, com isso eu consigo separar esses dois líquidos através da decantação e com um funil específico para isso. Perfeito? E por último, agora misturas entre sólido e sólido, ou seja, eu vou misturar duas coisas sólidas ou mais, só que tem que ser tudo sólido, certo? Eu posso separar isso através de vários processos. Primeiro, a atração magnética. Eu posso aplicar esse processo aqui, ó, de atração magnética quando um dos meus componentes da mistura for atraído por metal, né? Se ele for um metal atraído por um ímã. Por exemplo, todo mundo, quando está estudando isso, usa o exemplo da limalha de ferro com enxofre. Então, se eu tenho um enxofre, né, em pó, ou seja, sólido, misturado com ferro, o que vai acontecer? Eu vou pensar, não é? Nossa, o enxofre não é atraído por ímã, não é. Mas o ferro é atraído por ímã. Então, se eu ponho o ímã nessa mistura, tudo que for de ferro vai grudar no ímã e vai ficar no meu recipiente apenas o enxofre, certo? Ok. Existe outro processo de separação que é um pouco mais fácil, não é? Que funciona para algumas coisas, outras não, que é a catação. A catação, galera, é o que a mãe da gente faz com feijão, certo? É um processo de separação de misturas de um sólido mais outro sólido. Então, quando o feijão bom está misturado com o feijão ruim,
Eu posso simplesmente visualmente ver quais são os feijões ruins e pegar ele com a minha mão. Isso é catar, certo? Também é um processo de separação de misturas de dois sólidos. Perfeito? Existe outro processo que é chamado de tamização. O que é a tamização, galera? Peneiração. Por exemplo, uma pessoa na construção, você já passaram em frente de uma construção e viram aqueles homens com aquelas peneiras peneirando, né? Tchá, tchá, né? O que ele está fazendo ali? É uma tamização. Por quê? Ele está querendo separar as pedras que sejam maiores da terra e das pedras que são menores, certo? Então, uma peneira, ela possui uma certa abertura. Tudo que é maior não passa por essa abertura, então fica em cima. E tudo que é menor, de diâmetro menor, passa por baixo, certo? Assim consegue separar dois sólidos. Perfeito? Esse nome tamização, ele é bem bacana, porque ele vem de um equipamento que a gente usa nos laboratórios, certo? Que se chama tamize. É uma peneira, na verdade. É uma peneira, a mesma coisa. Vamos agora para a ventilação. A ventilação, galera, é um processo de separação de dois sólidos em que eu vou usar vento. Isso. Por exemplo, eu tenho um amendoim com casca, ou seja, está um amendoim todo misturado com a casca dele. Eu sei que a casca do amendoim é muito leve, né? É muito leve. Então, o que eu faço? Eu coloco um ventilador ultra mega potente e eu ligo esse ventilador. Quando eu ligo esse ventilador ultra mega potente, todas as cascas que são bem levinhas vão sair voando. E vai ficar só o amendoim, que é o que eu quero. Então, mais um processo de separação de misturas de um sólido mais outro sólido. Ok? Próximo é levigação. O que é a levigação, galera? A levigação é um processo de separação muito utilizado no garimpo. Vocês sabem o que é um garimpo? Um garimpo é quando as pessoas, vão atrás, trabalham com a terra atrás de metais preciosos. O que acontece? Com a levigação, eu vou usar a densidade dos sólidos. Vamos dizer que eu tenha ouro e areia misturado. Se eu tenho ouro e areia, tudo misturado, quando eu coloco na água, o que vai acontecer? O meu ouro, ele é denso, não é? É um metal que é denso, então ele vai afundar. E a areia? A areia é leve. E por ela ser leve, ela vai o quê? Vai embora, a correnteza vai arrastar. E assim eu separo o ouro da areia, certo? Então, essa é a levigação. Eu vou separar dois sólidos através da diferença de peso deles, de densidade. Agora, por último, vamos falar da dissolução fracionada. O que é a dissolução fracionada? É quando eu sei que na minha mistura, um dos meus componentes é solúvel em algum líquido. Por exemplo, imaginem que eu vou misturar areia e açúcar. Pois é, imagina que você está com um pote de açúcar da sua mãe, derrubou sem querer em algum canto que tem areia. Como é que eu vou misturar essa areia desse açúcar? E aí, o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma dissolução fracionada para separar essas duas coisas. Por quê? Eu sei que o açúcar é solúvel em água. O açúcar com a água, ele se mistura, certo? Então, eu vou colocar água nessa mistura de areia e açúcar, certo? O açúcar vai se misturar na água e a areia não vai. A areia vai descer. Então, a areia eu posso descartar, fica só aquela mistura de água com açúcar. Aí você pode perguntar assim, mas tia, e agora? Como é que eu separo a água do açúcar? Aí você vai ter que esperar a água evaporar ou fazer uma destilação, que é o que a gente ainda não pode ver hoje, porque é uma coisa que a gente vê mais lá pra frente, certo? Enfim, o melhor é tomar cuidado mesmo para não deixar cair o açúcar, né? É isso, galera. Então, hoje nós vamos fazer uma atividade da página 125, é uma atividade super simples do livro de atividades complementares, certo? E próxima aula a gente vê um pouco mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É só uma pausa mesmo, certo? No nosso livro didático. Vejo vocês próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.